Olá, gente! Aqui estamos para mais uma aula do nosso projeto Aprendendo e Produzindo Literatura de Cordel. Hoje nós estamos na quinta aula. Eu acredito que hoje dá para a gente fazer um fechamento de tudo isso que a gente vem apresentando sobre literatura de cordel. Falamos um pouco da história do cordel, falamos sobre a rima no cordel, falamos sobre a disposição das rimas nas estrofes, falamos sobre estrofe, trabalhamos a estrofe de 6 versos, a sextilha, e a estrofe de 7 versos, a setilha. E hoje nós vamos falar sobre métrica. Como eu tinha falado anteriormente, hoje falaremos sobre métrica. Para algumas pessoas, a métrica parece um assunto mais difícil, mas eu garanto a vocês que é só prestar um pouco mais de atenção e vai se tornar tão fácil quanto os demais. Então, o que é métrica? Quando nós falamos em métrica, nós nos lembramos de metro. E quando nós falamos em metro, nós nos lembramos de quê? De medição, de medir. E a métrica nada mais é o metro, ou seja, o ato de medir ou de metrificar, que também é chamado de escandir. Então, quando você está medindo o verso, você está escandindo ou metrificando. Você está medindo ali o seu verso para ver se está tudo perfeito, se está dentro das normas, se o seu verso está com as sílabas poéticas que você deseja. Nós vamos trabalhar esse assunto aqui com o verso 7-sílabo, ou seja, o verso de 7 sílabas poéticas. Porque existem também versos com outros números de sílabas poéticas, mas vamos trabalhar com o verso de 7 sílabas e a partir dele, claro, nós vamos entender perfeitamente qualquer outro verso que tenha um número diferente de sílabas poéticas. Então, gente, vamos aos exemplos práticos. Eu vou trazer um verso aqui para nós entendermos o que eu estou dizendo sobre métrica. O verso é: vou fazer o meu cordel. Então me permitam contar nos dedos para que vocês possam entender de uma forma mais clara. Vejam só. Vou fazer o meu cordel. Entendemos que nós temos aqui 7 sílabas poéticas. Vejam. Vou fazer o meu cordel. Beleza? Temos 7 sílabas. Aqui aconteceu uma coincidência. Além das 7 sílabas poéticas, nós temos também as 7 sílabas gramaticais. Por que eu digo isso? Porque na poesia, gente, muitas vezes você vai encontrar uma diferença. Quando você for contar as sílabas de um verso, Quando você for contar a sílaba de um verso, muitas vezes você vai perceber que não tem a quantidade de sílabas poéticas que você está dizendo. Aqui nesse verso, vou fazer o meu cordel, aconteceu uma coincidência boa, que é a quantidade de sílabas poéticas é igual à quantidade de sílabas gramaticais, porque isso nem sempre acontece. E nós vamos explicar isso numa estrofe que eu criei para essa aula. Então a estrofe que eu criei para essa aula foi a seguinte: hoje é dia de lazer, vou sair para passear, quero caminhar na praia, antes, porém, vou passar no bairro Jardim Atlântico para com mamãe falar. Então, o camarada aqui disse que está de lazer, provavelmente é um domingo, um feriado, é o dia de folga dele. Ele vai sair para passear, vai caminhar na praia, só que antes ele vai passar lá no bairro Jardim Atlântico, onde mamãe mora, para falar com mamãe, dar um cheiro de mamãe e para que ela dê a bênção para que ele vá para o seu passeio. Isso é bom. Mas vamos analisar a estrofe, verso por verso. Então vejam, hoje é dia de lazer. Quando nós contamos as sílabas gramaticalmente, nós vamos perceber que aqui temos 8 sílabas. Hoje é dia de lazer. Sim, mas você disse que nós devemos ter 7 sílabas no verso. Exato. Por isso que já nesse primeiro verso, nós vamos usar um recurso chamado elisão, um recurso gramatical chamado elisão. Hoje é dia de lazer. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos unir a vogal átona de hoje, que é o E, com a vogal tônica seguinte, que é o E acentuado, que é verbo. Que é verbo do verbo ser, claro. Hoje é dia, então
Você não vai dizer hoje é dia de lazer. Você vai pegar essa estrofe e vai dizer assim, hoje é dia de lazer. Não. Você vai declamar como nós falamos, né, no dia a dia. Porque oralmente ninguém diz assim, hoje é dia de lazer. Não, a gente diz assim, hoje é dia de lazer. A gente não percebe, mas é muito natural quando nós fazemos a elisão. Hoje é. Então, vai ficar assim, hoje é dia de lazer. Então, o que aconteceu? De um verso de 8 sílabas gramaticais, nós usamos um recurso chamado de elisão, e agora nós temos 7 sílabas poéticas. Por isso que eu disse que, às vezes, é diferente quando você conta as sílabas do verso gramaticalmente e quando você conta poeticamente. Entenderam? Então gravem isso com vocês, porque a elisão vai servir para muitos outros casos da vida de vocês. Inclusive, é por isso que muitas pessoas, muitas vezes, fazem o cordel e o seu verso fica o verso que nós chamamos de verso manco, né? Ou cordel do pé quebrado, porque ele quebra o ritmo. E a métrica é justamente para dar esse ritmo. Sabe quando as pessoas dizem, poxa, eu vi alguém declamar um cordel e ele declama tão bem, tão diferente de mim, porque é tudo bem no ritmo, né? Aquela musicalidade, é justamente esse ritmo dado pela métrica. Então nós entendemos já o primeiro verso, né, e a questão da elisão. Vai ter muitos exemplos pela frente e você vai ter que prestar sempre muita atenção na elisão para não fazer o cordel do pé quebrado ou o verso manco, né? Então o primeiro, hoje é dia de lazer, nós já resolvemos, né? Vou sair para passear. Vou sair para passear. Tem 7 sílabas gramaticais e 7 sílabas poéticas. Que beleza? Então, não precisa mudar nada aqui. Nada tem a ser mudado aqui, não é verdade? Então, o primeiro e o segundo já resolvemos. Hoje é dia de lazer. Vou sair para passear. E agora vamos prestar atenção na sílaba tônica, né, que vai terminar o verso. Vejam só. Hoje é dia de lazer. Então percebam que a sílaba tônica, ela caiu exatamente no 7º dedo. Não é que eu tenha 7 dedos em uma mão, claro, né? Porque tem 5 dedos mais 2, porque eu vou ter. Então, a 7ª sílaba é obrigatório que seja tônica, né? Hoje é dia de lazer. Vou sair para passear. Sempre na 7ª. Aí nós vamos para o terceiro. Quero caminhar na praia. Opa, o que é que a gente encontrou aqui? Quero caminhar na praia. Nós vamos perceber que nós temos 8 sílabas, né? Quero caminhar na praia, 8 sílabas. Quero caminhar na praia. Melhor mostrar aqui, né? Quero caminhar na praia. 8 sílabas. E agora, vamos fazer a elisão? Não, aqui não cabe elisão, não tem o que ele diz. Então o que é que nós vamos fazer? Quero caminhar na praia, já está feito. Como já está feito se nós temos aqui 8 sílabas? Bem, lembram que eu disse que o verso ele tem que terminar com a 7ª sílaba tônica, tá certo? Então o que acontece? Quando a sílaba tônica está na 7ª, o que vem depois não se conta. Quero caminhar na praia. Então se conta até a 7ª sílaba tônica, tá certo? O que passar não importa. Nós vamos ver isso em outro verso aqui na frente. Hoje é dia de lazer, vou sair para passear, quero caminhar na praia. Antes, porém, vou passar. Já tem 7 sílabas gramaticais, então não tem o que ser mudado. Agora vejam o verso seguinte. Ele quer passar onde? No bairro Jardim Atlântico. Onde é que ele quer passar? No bairro Jardim Atlântico. Contou quantas sílabas tem? 9. 9 sílabas. Então, é a mesma coisa do verso anterior que eu disse que termina em praia. No bairro Jardim Atlântico. Então percebam que aqui está a 7ª sílaba, né? A tônica caiu nela. Então, no bairro Jardim Atlântico. Então, o ticó fica de fora, não se conta, porque você só conta até a 7ª sílaba poética, que é a tônica. Então, o que passar, passou. Beleza? O que passar, bye bye. Ele vai passar no Jardim Atlântico para quê? Para com mamãe falar. Para com mamãe falar. Então, perfeito.
né? 7 sílabas gramaticais e 7 sílabas poéticas. Se eu tivesse colocado assim, pra com mamãe falar, ia ficar quebrado. Por quê? Pra com mamãe falar, terminou na sexta. Acontece muito isso também, né? As pessoas às vezes não medem, aí botam pra com mamãe falar. Não dá, né? Você tem que colocar para com mamãe falar. E acontece o seguinte ainda, se você tivesse colocado pra... Mas eu queria deixar pra, porque eu gosto de pra, porque eu não sei porque você gosta de pra, né? Pra e pra mim é a mesma coisa. Mas se você quisesse deixar o pra, o que era que você ia fazer? Pra com mamãe eu falar. Você colocava uma palavra aí no meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você não encontra, sabe, não vem, tem hora que não vem aquela palavra que você quer, então você vai pensar em outras possibilidades, o que é que você vai fazer para que o seu verso fique bem medido, certo? Para que o seu verso fique bem quadrado e fique aquele cordel perfeito que você pode declamar, até caminhando, você pode declamar, né? Cordel, porque você vai perceber que o ritmo está correto. Então, para que o seu cordel não fique manso, é bom observar.